Mas, meus amigos, nesse climinha de balanço do Brasileirão, a gente tem aqui uma tela que é para vocês pensarem e a gente vai ter que chegar a consensos, hein? Nós vamos ter que avaliar qual foi o melhor jogo do Cruzeiro no Brasileirão, o pior jogo do Cruzeiro, o melhor jogador do Cruzeiro no campeonato, a surpresa, e aqui surpresa vamos pensar em algo bom, tá? Aquele que, não esperava isso tudo. Decepção, alguém que se esperava muito e entregou pouco. O gol mais bonito da nossa campanha e a nota para a campanha do Cruzeiro no Brasileirão de 0 a 10. Ok? Vamos lá. Eu acho que podemos, primeiramente, sim, melhor jogo. Vamos ver se a gente chega num consenso, se temos opiniões divergentes, aí a gente vai ter que convencer um ao outro. Para mim, o melhor jogo é Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro e Flamengo. Eu fiquei inclinado para Cruzeiro e Bahia, pelo domínio do Cruzeiro. Vamos lá. Por quê? Por que Cruzeiro e Flamengo? Porque no segundo, assim, eu concordo, tá? Do domínio contra o Bahia, mas aí o domínio também ele existiu naquele Cruzeiro e Flamengo, né? É que ao contrário do goleiro do Bahia naquele jogo contra o Cruzeiro, o Rossi viveu uma noite muito feliz contra o Cruzeiro, apesar da derrota. Então, o Cruzeiro, o primeiro tempo é um primeiro tempo muito aberto, né? As duas equipes jogam bem, num nível absurdo, mas no segundo tempo o Cruzeiro é muito melhor do que o Flamengo, e aí aquela mexida do Leonardo Jardim ali na reta final, entram Eduardo, Gabigol e Bolassi, são os três envolvidos no lance que ocasiona o pênalti, o Cruzeiro tem o pênalti cobrado pelo Gabriel e no rebote ele faz o gol. Então acho que foi esse jogo, pelo nível de enfrentamento, por tudo que cercava, se eu não me engano, o Flamengo vinha sem sofrer nenhuma derrota fora de casa sob o comando do Felipe Luiz por um longo tempo, e o Cruzeiro consegue. Então esses são meus argumentos para escolher Cruzeiro e Flamengo. Para mim, nível de exigência. É claro que o Flamengo exige mais do que o Bahia, e isso provoca no Cruzeiro uma reação que precisa elevar o nível de concentração, elevar o nível de eficiência, e acho que isso tudo acabou acontecendo também nessa partida. Para mim, e aí não é desmerecer o jogo do Cruzeiro e Bahia, tá? Porque para mim está dentro desse ranking que nós fizemos alguns dias atrás na live. Foi um jogaço do Cruzeiro, muito mérito do que ele construiu durante o jogo, mas para mim, a nível de exigência, o Flamengo exigiu mais do Cruzeiro e o Cruzeiro reagiu de maneira positiva. Eu voto nesse do Bahia porque acho que foi mais impactante, assim, o Cruzeiro dominou o jogo de ponta a ponta e o Bahia quase não teve oportunidades, né? O Flamengo, eu concordo que o Cruzeiro jogou melhor que o Flamengo, em especial no primeiro tempo, mas o Flamengo teve as suas boas oportunidades, inclusive o jogo vira 1-1, porque é um time muito bom do outro lado que consegue encontrar o caminho do gol também. E acho que pelo momento ali do Cruzeiro foi muito, muito impactante assistir aquele jogo, o nível de entrega, de disposição, e assim, poderia ter sido muito mais, né, do que 3-0. É isso. Estou aguardando o voto do nosso ponto eletrônico aqui para ver se ele vai ser o desempate. Mas convenhamos que foram. Ele votou Bahia. Então ganhou aí Cruzeiro 3, Bahia 0 como o melhor jogo do Cruzeiro. Acho que entra um pouco nessa questão de contra o Flamengo. Foi um jogo, assim, eu acho que é o mais impactante ter ganhado do Flamengo. Mas tem aquela questão do Flamengo ter criado oportunidades grandes ali, né? O Cássio fez umas 3 defesas boas. Contra o Bahia, o Cássio assistiu, né? Ficou de lá de boinha. Contra o Corinthians também foi um bom jogo. Eu vi gente lembrando aqui, vi gente lembrando o jogo contra o Sport. O Arthur falou que o chat votou no jogo contra o Flamengo, é isso? O chat é soberano? Como é que é? Meu chat? Meu chat? Temos que ver aí. Mas nos nossos votos ficou o Cruzeiro 3-0 Bahia. Beleza? Mas Cruzeiro e Flamengo foi maravilhoso também. Pior jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Achei que a gente ia na ordem, Pedro. Eu estava te esperando, mas eu já tenho o meu. Se você Pode quiser, eu posso falar, eu falar. tô pensando aqui. Para mim, Juventude 3, Cruzeiro 3. Vasco 2, Cruzeiro 0.
Eu tô com a Amanda aí, esse contra o Vasco. Eu pensei muito no contra o Sport também, foi uma grande decepção aquele dia, mas a derrota para o Vasco, a gente. Nossa, um rascunho de time. Eu tava entre esses dois também, tanto o jogo contra o Sport e o jogo contra o Vasco. E assim, é claro que acho que o Sport ele vai aparecer na mente de todo mundo por conta do nível de enfrentamento, já era um esporte rebaixado, mas o jogo contra o Vasco, eu tô alinhado com vocês, porque incomodou muito a postura, né, do Cruzeiro aquele jogo, e aconteceram coisas ali que não eram normais de acontecer ao longo do campeonato do Cruzeiro. Então eu fico também com Vasco 2-0 Cruzeiro. Teve gente falando aqui no chat que o pior foi o jogo de ontem. Que isso, gente? O jogo de ontem é time reserva, férias já. Contra o Vasco, muita gente. Algumas pessoas lembrando o jogo contra o Ceará. Assim, é porque contra o Ceará, cara, foi uma virada ali que a gente tomou, a gente ficou bolado, mas o Cruzeiro criou bastante contra o Ceará, viu? Era para o Cruzeiro ter feito um placar melhor. A gente foi incompetente, mas enfim. Então ganhou aí como pior jogo a derrota para o Vascudo, 2-0 lá no Rio. E o pessoal do chat, meu chat, também foi aí no jogo contra o Vasco. E ainda tem o fator consagrar um time de Fernando Diniz, né? Pelo amor de Deus. Não. Lembra disso não. Melhor jogador do Cruzeiro no Brasileirão. Eu entendo, gosto demais, acho o brasileiro do Matheus Pereira muito acima da média, mas não tem como a gente não falar do Caio Jorge. Né? Ele é responsável pela maioria dos gols do Cruzeiro, bateu um recorde aí que só Tostão tinha feito, né, com a camisa do Cruzeiro, que era ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No caso do Caio Jorge, ele é o primeiro artilheiro no Brasileirão de pontos corridos. Então, eu fico com o Caio Jorge aí, para mim, melhor jogador do Cruzeiro no campeonato. Para mim também, Caio Jorge. E aí não é somente pelos gols, tá? Mas pela participação nos gols do Cruzeiro e pelo que ele impacta no setor ofensivo do Cruzeiro também. Porque é um atleta que incomoda o adversário, que sabe incomodar, sabe jogar dentro e fora da área, tem todo um aspecto de faro de gol, né? Teve a melhor temporada dele também ao longo da sua carreira. Para mim, e aí não é desmerecer o Matheus Pereira, tá? Que para mim fez também um excelente campeonato. Mas os números comprovam que, pelo menos para mim, o Caio Jorge tem sido o melhor jogador do Cruzeiro. A minha única dúvida com relação ao Caio Jorge é se ele foi ou não o melhor jogador do campeonato. Eu acho até que andou perto, mas acaba ganhando a Arrascaeta, talvez por ser campeão também, né? E tudo mais. Então, o Arrascaeta ganharia ali como craque do campeonato. Mas o Caio esteve muito perto, e não é só porque tem mais participações diretas em gol. Ele foi um jogador muito determinante para o Cruzeiro, né? Sem o Caio Jorge, a gente mostrou que é um time visivelmente mais fraco, e isso não é que o Gabigol seja um jogador ruim, mas é um jogador de outra característica. Então, para o jeito que o Cruzeiro do Leonardo Jardim se armou e funcionou nesse Campeonato Brasileiro, eu acho que o Caio acabou sendo o jogador mais determinante. Concordo que o Matheus Pereira fez um baita campeonato, eu acho que o Lucas Romero foi provavelmente um dos 2 melhores volantes do campeonato. Fabrício Bruno é um dos 2 melhores zagueiros. O Kaique é um dos 3 melhores laterais, né? A gente pode discutir com o Juba e com o Reinaldo, mas assim, esses caras fizeram um excelente brasileiro. Mas o melhor, eu acho que é o KJ. Passamos o K muitas vezes na Copa do Brasil aí, para a gente sair com esse título. Amém, amém. Surpresa, algo positivo. E não pode ser o Caio Jorge, que a gente não vai repetir prêmio. Cada um vai ficar só com um troféu. Eu acho que muita gente vai pensar no Christian, tá? Mas a minha surpresa é o Lucas Vidalba. Eu não esperava que o Lucas Vidalba fizesse um brasileiro no nível que ele fez. E aí muita gente vai falar daquele jogo contra o Botafogo, mas a surpresa para mim é o Vidalba. Casou muito bem com o Fabrício Bruno, né? São 2 jogadores que se completam ali. O Christian poderia também ocupar esse posto, né, de surpresa, porque foi um jogador que foi colocado em uma função que ele nunca tinha feito antes, mas eu fico com o Lucas Vidalba aí. Para mim, ele é a surpresa do Cruzeiro no campeonato.
Eu voto no Kaique, porque acho que é um jogador que todos nós víamos muito potencial, ou quase todos nós víamos muito potencial, mas foi de fato a primeira temporada dele como o lateral esquerdo titular do Cruzeiro. E ele não fez somente uma boa temporada, ele fez uma ótima temporada, né? Ele foi, vocês estavam citando aí alguns jogadores que foi pelo menos um dos dois melhores da posição no campeonato, e o Kaique, para mim, é pelo menos um dos dois melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. Obviamente tem os seus pontos a serem melhorados, mas entregou uma campanha muito, muito, muito boa, muito acima da média. A gente conseguiu assistir a evolução dele ao longo da competição e acho que entra no ano como alguém que em alguns momentos disputava posição com o Marlon, em outros parecia ser reserva do Marlon e vai terminar como um dos melhores laterais esquerdos atuando no país e muito provavelmente com o Cruzeiro recebendo ofertas muito interessantes por ele das principais ligas europeias aí. Então, para mim, vai para o garoto Kaique. Eu fiquei muito em dúvida entre o Kaique e o Vidalba. O Vidalba, quando chega o Leonardo Jardim, ele que começou treinando como lateral esquerdo, era visto dessa maneira pelo Leonardo Jardim, deu a volta por cima, mostrou profissionalismo. Ele, por ser já mais velho, mais experiente, a margem para crescimento se torna menor se fizermos a comparação com o Kaique. Mas eu acho que o Vidalba ele tem muito mais impacto para dentro do Cruzeiro do que o Kaique tem para o futebol brasileiro. Acho que o Kaique, a temporada dele, a maneira no qual ele abraçou as oportunidades, a sequência de jogos mostrou que ele tinha capacidade para ser o titular do Cruzeiro e assim foi. Acho que o impacto dele, claro, é gerado para dentro do Cruzeiro, mas muito ao futebol brasileiro, a oferecer para o futebol brasileiro, e por isso fica a minha escolha pelo Kaique. Eu confesso que eu respondi essas perguntas ontem na live do 6-1 e eu votei no Lucas Silva, até pelo argumento que o Júlio usou aqui também, ó. Foi surpresa, já era dado como morto e voltou a viver. Se você me perguntasse, na hora que começou o Campeonato Brasileiro, se você acha que o Lucas Silva vai fazer assim, um bom campeonato e tal, eu falaria, cara, não acredito mais em outra redenção do Lucas Silva. E teve, viu? Os melhores momentos do Cruzeiro na temporada foram os grandes jogos do Lucas Silva, e acho que ele vai ser muito importante para a gente nessa fase final de Copa do Brasil. Mas para não avacalhar o negócio aqui, vou votar no Kaique também aí, para a gente ter a maioria, porque foi uma grande temporada. Eu já esperava que o Kaique, quando tivesse a oportunidade, ele fosse se firmar, mas ele se firmou rápido e ele conseguiu dar um retorno muito consistente para o Cruzeiro, né? Então, acho que o menino Kaique ficou bem entregue. Concordo que o Vidalba também foi muito bem, né? Superou ali aquele início complicado, virou uma peça fundamental nesse time do Cruzeiro hoje, mas ganhou o Kaique aí como uma surpresa. Agora vamos lá, hein? Decepção. O chat foi no Vidalba, o Arthur está nos informando aqui, deixa eu ver com quantos por cento. 42% Vidalba, Kaique 29%, Christian 20%, Lucas Silva 9%. Então valeu aí, chat, mas o chat tem um voto. Bem expressivo, né? Bem expressiva a votação do chat no Vidalba. Sem dúvida, sem dúvida. A maior decepção. E aqui vamos tentar pegar um jogador, né? Em vez da gente falar, né? Decepção, estou decepcionado com o jogo tal. Um jogador que vocês acham que decepcionou no Brasileiro? Nossa. Eu fico com o Eduardo. E aí, porque eu criei uma expectativa baseada nas últimas temporadas do Eduardo. 2023, 2024 no Botafogo, jogando em diferentes posições, bons números, regularidade. E para mim, baseado nos números e também vendo ele jogando no Botafogo, eu criei uma expectativa boa para ele aqui dentro do Cruzeiro. Infelizmente, acabou não acontecendo. Então, para mim, ele é a decepção. Eu voto no Wallace porque acho que é um jogador que deveria ter sido capaz de entregar mais nessa temporada. Muitos momentos em que o Lucas Romero não pôde jogar, ele não se mostrou como uma opção viável. Inclusive, teve jogo que o próprio Eduardo jogou ao lado do Lucas Silva. Então, a gente não teve uma figura de um primeiro volante, e isso passa muito pelo fato do camisa 5 do Cruzeiro não ter conseguido entregar minimamente aquilo que se espera dele, pelo que nós já vimos, né? Acho que no início da temporada eu ainda tinha
bastante expectativa, esperança de que, com uma boa pré-temporada, o Wallace poderia ser o jogador que a gente esperava, e ao final do ano eu fico decepcionada por isso, e certamente para 2026 a minha expectativa para ele é muito diferente do que foi para 2025. Eu tô com a Rafa nessa. Eu até tinha também alguma expectativa com relação ao Eduardo, parecido com a Amanda, pensando principalmente que na minha cabeça o Eduardo chegaria para ser uma opção em alguns momentos ao Matheus Pereira, né? Na época eu lembro que tem a saída do Matheus Vital, e aí, assim, eu não tinha expectativa que o Eduardo fosse um super jogador, mas que ele fosse um atleta que pudesse dar esse descanso ao Matheus Pereira em alguns momentos, e o que a gente viu não foi isso. A gente viu o Wallace tendo que ser usado em outras funções, e nessas funções ele pouco agradou também. Mas eu fico com essa ausência, né, ou com essa frustração com relação ao Wallace, porque a gente tinha uma sensação de que talvez ele pudesse ser vítima de um Cruzeiro bagunçado no ano passado, e esse ano, nos momentos onde o Cruzeiro estava bem organizado, o Leonardo Jardim deu uma cara para esse time, o Wallace não conseguiu, né, apresentar nada, e é isso que a Rafa falou. Por vários momentos a gente viu o Lucas Silva ser deslocado para ser um primeiro volante, o Eduardo jogar de segundo, porque a gente não conseguia confiar no Wallace, a gente não conseguia ter do Wallace aquilo que foi esperado para ele. Então, assim, eu fico com essa decepção. Estou vendo até muita gente falar sobre o Matheus Henrique, fico com uma pontada também de decepção com relação ao Matheus Henrique, mas é necessário ponderar o contexto, né? Teve pouco tempo para poder jogar, e eu vou deixar aqui um asterisco a um outro atleta. Eu não gostei do ano do Gabigol, tá? Podem me provar com os números, podem falar que o Gabi só não foi titular porque o Caio Jorge jogou muito, mas a temporada do Gabriel me decepcionou. Eu esperava que ele fizesse um pouco mais, só que me decepcionou muito mais a temporada do Wallace. Tá mudo, caramba. Para mim, a decepção foi por muito o Matheus Henrique, tá? Muito. Matheus Henrique é alguém que eu esperava que se tornasse um jogador decisivo no meio-campo do Cruzeiro, titular. Teve 2 lesões, eu sei, mas ele participou de 17 jogos no Brasileiro. Não foi pouca coisa. E desses 17 jogos, o único que eu me lembro do Matheus Henrique participar de um gol, por exemplo, foi de um gol do Vasco, né? Que ele entrou, dominou errado e entregou a bola ali na cara do gol para o Paulo Henrique fazer. Eu acho que fez um Brasileiro muito ruim. Concordo com as ponderações aí sobre o Gabriel, por exemplo. Acho que o Gabriel ficou devendo em algum momento, sim, jogos aí contra Juventus. Essa reta final, né, que ele teve chances como titular, ele não aproveitou, não fez gols, que é o que a gente espera de um atacante. Eu vi o pessoal falando de William. Eu acho que o William, ele para o padrão dos laterais do futebol brasileiro, ele é um dos melhores, e a gente pode reclamar, mas eu estava até olhando como é curioso que o William está entre os melhores nas estatísticas defensivas do campeonato, tá? Dos laterais ali, ele aparece no top 10 de desarmes, acho que de interceptações também. Ele é um cara que faz bem essa função, tá? Então, às vezes, não do jeito que a gente gostaria, não é perfeito, erra muito, mas eu acho que faz um campeonato ok, não é excelente, mas é ok. O Wallace, particularmente, eu não tenho essa decepção, porque a minha expectativa para o Wallace está muito baixa para esse campeonato brasileiro, então eu não votaria nele. Meu voto é no Matheus Henrique, mas ganhou o Wallace, né? De acordo com vocês aí. Isso? Eu acho que eu votei no Wallace e a Rafa votou no Wallace, né? A Amanda votou no Eduardo e você votou no Matheus Henrique. Então o Wallace mesmo. E o chat votou no Gabi, pelo que eu vi. Uma enquete muito parcial que foi feita pelo nosso amigo Arthur, inclusive, desconsiderando as opiniões dos comentaristas, viu? O Arthur é o verdadeiro ditador da Samuca TV. O gol mais bonito da nossa campanha, meus amigos. Quem foi ali o prêmio Puskás do Cruzeiro no Brasileirão? Matheus Pereira contra o Inter. Matheus Pereira contra o Inter. Eu vou com os meninos. Matheus Pereira contra o Inter. Marquinhos quando me... Mentira, não teve gol do Marquinhos. Vocês assustaram, não teve. Wanderson. É Matheus Pereira contra o Inter mesmo.
Só. Marquinhos fez gol. Não, não fez. Fez um no Mineiro, gente. Fez um no Mineiro. Acho que nem ele sabe como. Mas aquele golaço, para quem não lembra, né? Passe do Wanderson. Olha ele aí. Passe do Wanderson. O Pereira bate de primeira, encobrindo o goleiro Rocher. Belo, belo gol. Ah, meu Deus do céu. O Arthur fez enquete. Que enquete que o Arthur fez? Ô, Arthur, o que você tá aprontando aí, ô? Déspota. Ah, tá. É porque ele tá falando Gabigol contra o Bahia. O Gabigol contra o Bahia. Foi bonito o gol do Gabi também. Belo gol. Foi Belo sim. gol. Belo gol. Mas aquele do... Assim, não que não teve técnica no do Gabigol, tá, gente? Mas aquele do Matheus Pereira é, assim... absurdo, né? E o Fabrício Bruno contra o Atlético Mineiro não entra porque nós estamos avaliando o Brasileirão e aquele gol foi na Copa do Brasil. Exatamente. Então, tô vendo que na votação aqui tá bem disparado o gol do Matheus Pereira contra o Inter também, mas o gol do Gabi contra o Bahia foi legal. O Lucas Neves lembrou que o do Lucas Silva contra o Bragantino, né? Aquele chutaço que pegou no travessão foi um gol bonito também. E para fechar, uma nota para a campanha do Cruzeiro no Brasileirão, meus amigos, de 0 a 10. Para mim, nota 8. 9. 8,5. Então eu vou ser muito bonzinho com você, viu, Arthur? E vou falar 8,5 também, que aí fica 8,5. Mas assim, querem justificar, assim, o que faltou para não ser um 10? Não faltou o título, eu sei, né? Mas assim, o que foi? Foram detalhes nos jogos, alguma coisa específica no time? Faltou elenco para o Leonardo Jardim? Vocês acham que o Jardim cometeu seus erros? E aí? Faltou profundidade no elenco e faltou o Cruzeiro conseguir desempenhar da mesma forma que conseguiu contra grandes adversários, em adversários com nível de exigência menor. O Cruzeiro fazia excelentes jogos contra a parte alta da tabela e não conseguia manter um nível de desempenho com a parte de baixo. E acabou deixando pontos aí pelo caminho, e esses pontos foram primordiais para que o Cruzeiro não conseguisse o título no Campeonato Brasileiro. Eu também acho que faltou elenco, e aí não foi isso não entra na minha nota, tá? Mas acho que o ponto principal para mim, para a nota ser 8,5, foi essa questão da postura variar muito quando o nível de enfrentamento era mais baixo. E acho que isso precisa de ficar como lição. E a frustração com essa postura nesses jogos é justamente por observar a postura do Cruzeiro em outros confrontos. E aí eu pego, por exemplo, não vou nem falar de derrotas, tá? Que foram até poucas derrotas. Eu falo de empates. Uma coisa é como o Cruzeiro empatou contra o Flamengo no Maracanã e contra o Palmeiras no Allianz Parque. Duas equipes qualificadas e o Cruzeiro esteve mais próximo da vitória do que os seus oponentes. Outra coisa é o empate do Cruzeiro, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, em que pese a questão da arbitragem, em que pese a questão do jogador a menos, mas a postura do Cruzeiro no primeiro tempo me incomodou. O empate do Cruzeiro também contra o Sport Recife no Mineirão foi outro jogo que me incomodou. Então, acho que a lição para o ano que vem é justamente essa, né? O time já mostrou que ele tem condições de render nos principais jogos e está aí para quem quiser revisitar a campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e ver o histórico, por exemplo, do Cruzeiro contra o G7 do Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro, para o ano que vem, se quer competir, se quer ter oportunidades de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, ele precisa ter uma constância também contra as equipes consideradas mais frágeis dentro do campeonato. Então, por isso, a minha nota 8,5. O Cruzeiro se permitiu baixar muito o nível de concentração e rotação em momentos de jogos específicos, e isso nos custou pontos importantes, e o Cruzeiro poderia ter entrado na briga pelo título de fato, assim, e por direito, se não tivesse se permitido essa desconcentração, e aí é um ponto para a comissão técnica e para o grupo de jogadores que teremos na próxima temporada, que certamente será um pouco diferente desse. É um desafio para essa turma superar isso aí. O Lucas Romero nos concedeu entrevista pós-jogo, depois do empate com o Botafogo, no Mineirão, e ele fala sobre isso, e eu no momento comentei lá que fiquei um pouco mais tranquila
de assistir essa autocrítica, né, e do jogador decidir trazer essa autocrítica a público, porque é uma decisão dele, ele poderia ter deixado isso internamente, que eles estão vendo o que a gente está vendo, né, que o Cruzeiro, em muitos momentos, e não foram só em jogos contra adversários, entre aspas, menores, esse próprio jogo contra o Botafogo foi um exemplo disso, o time, em alguns momentos, se desconecta totalmente e permite ao adversário chegar e pontuar contra a gente. Então, talvez se tivesse sido capaz de manter o nível de concentração e rotação até o final dos jogos, poderia ter chegado nessa última rodada brigando pelo título, tá? Porque mesmo com esses defeitos, mesmo com essas falhas, mesmo com a falta de profundidade de elenco, fez uma campanha absurda, né? Muito acima do normal, 70 pontos, a campanha é muito, muito boa. Poderia ter sido melhor com esses ajustes aí não sei se é uma questão de mentalidade, se é de postura. Eu vou usar a palavra concentração, que foi a que o Lucas Romero usou. E aí torço para que na próxima temporada a gente esteja focado do início ao fim de todas as partidas, para que a gente tenha chance de brigar por esse campeonato brasileiro, que tem aí duas equipes bilionárias que despontam. Para a gente tirar a diferença delas, vamos ter que correr mais que eles sempre.